pessoal, nosso assunto, ó, são os displays de LCD. Mais um assunto interessante aí para os nossos projetos embarcados, hein? Então, hoje vamos aprender, ó, trabalhar com os displays LCD a nível de configurações, características, pinagens, bibliotecas de comando, circuito elétrico e exemplos, né? Exemplos de um projeto para vocês treinarem. Então, olha só, os displays de LCD são amplamente utilizados em diversos equipamentos e aparelhos, né? Então, nós temos, ó, aqui é um exemplo, né, do medidor de pressão, né, arterial e pulsação, um display, ó, de LCD. Aqui, ó, telefones. Ó, esse aparelho aqui é bem moderno, né, um fax. Aqui temos CLPs. Aqui aparelho. Ele tá dando informações de ligado e que restam 5 minutos aqui, né? Alguma informação aí referente ao projeto. E olha só, projetos de alunos da FATEC, né? Então, a maioria dos projetos de TCCs, eles usam os displays de LCD. Então, temos aqui, ó, displays com fundos, né, de diversas cores, né? Com duas linhas, esses aqui é 2 linhas, 16 colunas. Esse aqui já é um display com 4 linhas, ó, e 20 colunas. Mais alguns exemplos, ó, mais aparelhos, ó. Isso é tudo projeto de aluno da FATEC aí nas disciplinas de TCC, tá? Então, ó, e o display da LCD, ele vai estar presente na maioria dos projetos, e eu acho que vocês também, depois da aula de hoje, vão querer só utilizar display de LCD. É bem fácil, viu? Olha aqui, mais projetos, né? Isso aqui é uma maleta de CLP, treinamento de CLP, que foi feito também ao projeto de TCC, o display está aqui no meio, né? Mais um projetinho aqui, ó, que usa display. Isso aqui é para automatização de salas audiovisuais, esse projeto aqui. Aqui, ó, mais projetos aqui de alunos, ó, ao longo desses anos aí, ó, do curso de eletrônica industrial, tá? Esses aqui é só alguns exemplos, tá? Que eu tô deixando para vocês. Aqui é uma IHM para o controle de um braço robótico, né? Aqui é detector de cédulas, né? Cédulas monetárias. Então, pessoal, tem vários projetos aí futuros aí para vocês trabalharem com os sistemas embarcados e fazerem uso de display. O display, ele é barato e ele consome pouquíssima energia, né? Então dá para ligar ele na USB junto com o seu sistema embarcado, que o consumo quase, no, acho que é em torno de 40 miliamperes aí, mais ou menos. O que consome mais é a luz de fundo, que é um LED que tem nele, né? Na luz de fundo. O controle em si dele, não. Mas vamos lá, vamos falar aí do nosso display, vamos analisar o funcionamento. Então, olha só, o display de cristal líquido, LCD, é um dos periféricos mais utilizados como dispositivo de saída em sistemas eletrônicos embarcados. Então, ele contém, ó, microprocessador. Então, o microprocessador, ele é nele, tá? Então, existe um microprocessador dentro do display, naquela plaquinha lá dele. Ele também possui memória RAM, que é conhecida como a DDRAM. E ele possui uma memória RAM que se chama CGRAM, que é para construção de caracteres especiais, ou seja, para a gente não ficar engessado nos caracteres da tabela DDRAM dele, né? Então, existe já uma tabela de caracteres pronta nele, porém, existe uma memória onde nós criamos esses caracteres especiais, né? Do jeito que a gente quiser. Então, algumas configurações, né? Então, essa primeira coluna aqui é justamente o número de colunas do LCD. Então, vai de 8, né? Chegando até 40 colunas. Número de linhas, né? Começando em 2, 1, ó. Tem de 1 e indo até 4 linhas. E a quantidade de pinos que a gente precisa para controlar o nosso display.
tá? Então, 14 ou 16. Vamos ver a diferença aí de 14 para 16. Então, olha só, os displays mais comuns apresentam 16 colunas e 2 linhas. Esse é o mais utilizado. Ah, mas eu fico também engessado em 16 colunas e 2 linhas? Não, você vai criando telas, né? Cria a tela 1, né? Então, a tela 1, ela tem 16 colunas e 2 linhas. A tela 2, ela também vai ter 16 colunas e 2 linhas. Assim por diante. Você vai criar quantas telas você quiser, né? São menus, né? Você vai criando os menus com as telas. Eles normalmente têm 14 ou 16 pinos. Ó, destes 14 ou 16, 8 são utilizados para dados ou instrução. 6 são para controle e alimentação do periférico. E 2 para a luz de fundo, que é conhecida como backlight, luz de fundo, né? Então, o backlight, ele serve para facilitar as leituras no período noturno, né? No ambiente escuro. Então, nem sempre é necessário um backlight. Neste caso, a alimentação do LED faz-se normalmente nos pinos 15 e 16. Aí, por isso que nós temos aquela diferença de 14 ou 16 pinos. Com 16 pinos, significa que nós temos 2 pinos que são utilizados no anodo e no catodo desse LED do backlight, né? Na verdade, é um conjuntinho de 6 LEDs que nós temos lá para fazer uma iluminação homogênea, né, desse display. Então, pino 15 é anodo, 16 é o catodo, né? Ele trabalha com instruções já programadas nele, ou seja, para você ligar o display, você envia o código 0C para ele, né? Para desligar é o 0A e o 08. Para limpar o display, você envia o código 01 para ele. Então, ele responde, né, a algumas instruções, né? Então, você envia essas instruções aqui, né? Então, mais alguns exemplos aqui, né, de instruções. Ó, controle de cursor tem vários controles. Ó, liga, desliga, desloca para a esquerda, direita, volta para a posição inicial, que é o home, piscante, alternância, sentido de deslocamento também, ó, para a esquerda, para a direita. Aqui é os caracteres, né? Em cima é o cursor, né? Porque o cursor também tem, ó, desloca para a direita e esquerda. Esse aqui é o caractere que desloca. Desloca a mensagem, né? Ó, para a esquerda e para a direita. Aqui também, ó, deslocamento de mensagem sem entrada de caractere para a direita e para a esquerda. Endereço da primeira linha de posição, ó, e segunda linha, que é o endereçamento delas, né, dessas 2 linhas. Então, são instruções e tem mais, tá? O datasheet, o datasheet do LCD, ele possui a tabela de instruções completas, tá? Dos displays de LCD. Então, diferente dos displays de 7 segmentos, vocês já aprenderam os 7 segmentos, né? Então, qual que é a diferença? O display de LCD não precisa de varredura constante, né? Por quê? Ele é um sistema que possui um microprocessador e memórias. Então, basta você enviar as instruções e não precisa ficar enviando toda hora a instrução, né? Constantemente. Envia uma vez só. Uma vez que o display não foi apagado, as informações antigas permanecerão, a menos que você as sobrescreva, né? Então, aqui nós temos esses caracteres no display, e se eu não mexer, ele fica. Eu não preciso ficar gerando varredura para manter essas informações aqui. Se fosse display de 7 segmentos, sim. Então, olha só, o tipo mais comum é o 16 por 2, que é isso? 16 colunas, né? Então, seria assim, ó, né? Colunas. Várias colunas aqui, ó, 16.
é assim. E duas linhas, aí vai ter uma linha e uma segunda linha, né? Então, esse tipo de display, que tem 16 pinos, 3 de alimentação, 3 de controle, 8 de dados e 2 para o backlight. Vamos entender a função desses pinos aí. Tá? Então, o pino 1 é o terra. Pino 1 é o VSS, é o terra, né? O GND. Pino 2 é o positivo, 5 volts, tá? Nível TTL. Se inverter o pino 1 com o pino 2, provavelmente ele vai queimar muito rápido. Então, não pode inverter a alimentação de display. Na verdade, a maioria dos circuitos integrados, se você inverte a alimentação, ele começa a esquentar e queima. Por um curtíssimo espaço de tempo, você acaba queimando, né? Fazendo uma ligação de alimentação errada. Isso vale para todos os circuitos integrados. O PIC também. Se você inverte positivo com negativo na alimentação, né, dos microcontroladores, ele começa a esquentar quase que instantaneamente e queima. Aí não vai funcionar mais, não adianta esfriar. O display da LCD é a mesma coisa. O pino 3, ó, é a nossa tensão de contraste, né? Esse nosso VO aqui, ó, tensão de contraste do LCD. Eu faço um divisor de tensão com um potenciômetro de 10K. O pino do meio, ele gera uma tensão que vai variar do VCC até o GND, né? Do VCC até o valor do GND. E eu regulo o contraste, né? Mexendo nesse potenciômetro aqui. No simulador, não tem efeito esse pino aqui, né? De contraste. Agora, na prática, tem. Então, se deixar o display sem a ligação do VO, ele fica com a tela toda escura, tá? Na prática, tem que ter esse potenciômetro para você fazer esse controle. O pino 4 é o seletor de registros dele, né? Então, o pino 4, quando ele está em nível lógico baixo, os dados enviados para o LCD são tratados como comandos, né? Comandos. Que comandos? Aqueles da tabela, né? Liga o display, move o cursor, né? Se esse pino estiver em nível alto, os dados enviados lá no barramento de dados são tratados como caracteres, né? É para informar o display que a informação que está no barramento de dados, ou ela é um comando, ou ela é o código de um caractere. O código de caractere segue a tabela ASCII. Pino 5, R/W, que é read, write, né? Indica se os dados serão lidos ou escritos no LCD. Controla exatamente se a operação em andamento será de leitura, quando estiver em nível lógico alto, ou em gravação. Geralmente, esse pino, nós utilizamos ele sempre para gravação. Por isso que vocês verão na ligação de hardware dele, ele vai estar sempre ligado em nível baixo, né? O nível alto é para fazer programação nele. Aí tem que entrar em modo de programação, característica do fabricante, né? Tem que ver o datasheet para fazer esse tipo de gravação. Mas, geralmente, esse pino no sistema, né, de hardware, ele fica em nível baixo, constante. Pino 6 é o Enable. Então, é a linha, ó, de habilitação para os comandos do LCD. É utilizado para iniciar a transferência de comandos ou caracteres. Então, lembra que o pino 4RS, ele informa se eu tenho comando ou caractere no barramento. Ele só informa o display se a informação lá do barramento é comando ou caractere. E quando ele lê aquela informação? Ele vai ler a informação quando eu gerar o pino de enable. Então, o pino de enable, ó, quando estiver escrevendo para o display, os dados serão transmitidos apenas a partir de uma transição de high para low.
Para ler informações do display, as informações estarão disponíveis imediatamente após uma transição de low para high e permanecerá lá até que o sinal volte para o baixo novamente, tá? Geralmente, como a gente escreve, né, apenas escreve comandos e caracteres lá no nosso display, nós usamos o pino 6 para gerar esse pino de esse nível lógico de high para low. É uma transição bem pequena essa aqui de high para low, é coisa de alguns microsegundos. E aí nós temos os pinos de 7 a 14, que dá 8 pinos, né? Então, esses 8 pinos são considerados os barramentos de dados, né? É o nosso barramento de dados. Porém, desses 8, nós trabalhamos apenas com 4 vias atualmente, tá? Então, antigamente, era usado 8. Por questões de economia de pinos de I/O, né, a gente usa 4. Não é nem questão de economia, é que sobra mais pinos de I/O, né? Se ele funciona com 4, por que eu vou usar 8, né? Então, fisicamente, vocês verão essa diferença aí nos circuitos, tá? Porque nós temos os dois tipos de circuito, tá? Porém, a biblioteca que a gente usa do microC para operacionalizar o LCD, ela é uma biblioteca que trabalha só de 4 bits. Né? Então, os de 8 bits são versões mais antigas do microC. Então, as versões antigas do microC possuem bibliotecas para barramento de dados de 8 sinais. Porém, atualmente, nós usamos apenas 4. É melhor ligar 4 fios do que 8. Né? Então, cada pacote de 4 é conhecido como nibble. Este é um excelente recurso para minimizar o uso de pinos de I/O do microcontrolador, mas ocupa um pouco mais de memória, porque você tem que mandar as informações de caracteres e de comandos, elas continuam tendo o tamanho de 8. Porém, você está trafegando num barramento de 4, então você tem que enviar com 2 nibbles, né? Aí você envia 2 nibbles, gerando o seu byte. A decisão de utilizar 8 vias ou 4 é exclusiva do desenvolvedor. E os pinos 15 e 16, o 15 é o anodo do backlight e o 16 é o catodo, né? Então, é possível fazer um controle desse brilho através de um PWM. Agora, vocês já conhecem, na verdade, não é brilho isso aqui, né? A luz de fundo, né? Então, é uma luz que está iluminando o LCD para a gente utilizar ele em ambientes escuros, tá? Então, observem que nós temos um transistor de efeito de campo aqui, controlado por um sinal de PWM. Então, eu consigo controlar a intensidade da luz de fundo. Isso aí é muito comum em celular. Não sei se vocês já notaram, celular, notebook, até para questões de economia, né, de bateria, porque a luz de fundo de celular, de notebook, é um dos vilões aí em consumo de energia. Então, você pode diminuir essa luz de fundo, né, em um ambiente escuro. Agora, num ambiente claro, o ideal é você aumentar, né? Então, tem até um modo automático dessas telas, tanto de notebook quanto de celular, que ele faz esse controle automaticamente. Quando você entra num lugar escuro, você vê que o brilho da tela diminui. Quando você vai para um lugar claro, o brilho aumenta, tá? Então, é uma ideia aqui de circuito que pode ser feita, tá? Então, você pode ter um LDR para ler a intensidade luminosa e, através do PWM, vocês controlam a luz de fundo, até por questões de economia, né, de bateria. Isso para um projeto que usa bateria. Aqui tem uma tabela, pessoal, que eu fiz para ajudar nas ligações. Ó, essa tabela já está bem mastigadinha aqui. O que a gente precisa, tá? O LCD 16x2 possui um controlador da Hitachi, que é o HD 44780, tá? A maioria deles é o HD 44780. A biblioteca do microC, ela está pronta
para comandar esse tipo de controlador que fica lá dentro do LCD, tá? A maioria deles nos últimos anos aí, né, antes da pandemia, quando a gente vai lá na Santa Efigênia, né, então vocês acham muitos LCDs assim na faixa de R$20, R$30, né? Então, quem gosta de passear lá na Santa Efigênia, os LCD devem estar nessa faixa aí mais ou menos, de R$20 a R$30. Os que têm luz de fundo, porque não são todos, ele geralmente custa R$5, R$10 mais caro, tá? Mas esse de 20 a 30 já é com luz de fundo aí que eu estou falando para vocês. Agora, existem alguns que têm luz de fundo colorida, RGB, né? Então, eu comprei da China alguns displays com backlight RGB. Aí você escolhe para usar o R, o G, o B. Às vezes, dependendo do projeto, você quer gerar alertas visuais, né? Então, o vermelho, né, é uma informação importante, né? O amarelo é uma atenção, o verde é que está tudo ok. Pode fazer a mistura dessas cores, né? Então, tem displays também com essa característica. Se vocês comprarem nesses sites aí da China, vocês vão pagar coisa de R$10 ou até menos aí. Às vezes o frete, né, que encarece um pouquinho mais, mas tem muita oportunidade de frete gratuito aqui para o Brasil hoje em dia, tá? Para uso de display. Então, aqui nós temos a pinagem, ó, todos os pinos e as funções, né, de cada pino aqui. Alguns fabricantes colocam essas informações que eu coloquei aqui, ó, D7, D6, né, até o K, no silk da placa, né? Agora, tem fabricante que só coloca onde é o pino 1. Então, geralmente, ele coloca aqui, ó, a informação do pino 1 e para a esquerda ele vai até o 14. E esses dois aqui é o anodo e o catodo da luz de fundo, né? Então, essas informações estão aqui. O D0, D1, D2 e D3, ó, é não conectado, porque nós utilizamos o barramento de dados com 4 bits apenas, né? Então, a ideia é pegar esses 4 pinos, o D0, D1, D2 e D3, e já jampear eles. Eu costumo aqui na placa mesmo, ó, fazer uma bolinha de solda, pegando eles aqui, ó. Eu faço uma bolinha de solda, interligando esses 4 pinos, e aí um deles eu ligo no GND. Né? Deixa eles, para eles não ficar flutuando, né? Você tem a opção de deixar ele ligado no GND, que vai ser nível baixo, ou deixar eles ligados no nível alto, tanto faz, tá? Geralmente, eu coloco eles no GND. Ao ligar ó, o LCD na alimentação, a primeira inicializada dele, né? Ou seja, antes dele inicializar, né? Não é na... Quando ele inicializa, vai sair, tá? Essa linha desse jeito aqui que tá, né? Então, a primeira linha, ela fica toda preenchida. Isso aí é normal. Então, se por acaso você fez um projeto, ligou lá, e ele ficou assim, com a primeira linha toda cheia de quadradinhos, significa que ele não inicializou, porque tem uma rotina de inicialização. Então, a rotina de inicialização em algum ponto falhou, ou os time que está sendo utilizado, ou o cristal que você usou para compilar, ou o cristal que você está usando fisicamente é diferente do cristal que você usou para compilar. Então, tem muito problema de timing aí, que se você não seguir os tempos corretos, ele não inicializa aí. O LCD, o que eu envio para ele? Ele só entende string, tá? Então, o LCD, primeiro detalhe, ele só entende string. Quando nós digitamos um documento no Word, aqueles caracteres que vocês estão digitando é string. Quando você está executando comandos em linha de comandos aí no sistema operacional, você está digitando string, né? E o que é string? String é uma sequência de caracteres delimitado por aspas, né? As aspas duplas, que nem aqui, ó.
FATEC, SP, isso aqui é uma string. Micro 1, isso aqui é uma string. Tá? Então, o LCD só entende string. Por quê? Os códigos de hoje, nós teremos que fazer uma conversão de dados. Se eu for enviar dados para o LCD, essa conversão tem que ser para string, to string. Então, eu tenho uma variável int e eu quero que apareça lá no display. Eu não posso enviar a variável int direto. Eu tenho que converter ela para string, porque o LCD só entende string. Existem as funções que fazem isso, tá? Que é conversão de int to string, byte to string, caractere, né? To string, caractere não, double to string. Então, tem várias bibliotecas lá no microC que já executam essa conversão. E o final da função é sempre to string, ou seja, para string, porque é o que o LCD entende. Então, como parte integrante lá do nosso controlador Itachi, que fica lá no LCD, ele possui uma tabela de caracteres pré-programados, estão prontos para uso imediato. Com isso, todo o trabalho de definir pixel por pixel para os caracteres foi eliminado. Por quê? Para montar um caractere, eu preciso ligar e desligar os pixels, né, daquele caractere. Essa tabela já tem essas informações. Então, o nosso processador, ele não... O nosso processador, que eu falo que é o processador do nosso sistema embarcado, tipo o PIC16F877A, eu não preciso me preocupar com o processamento de informação a nível de pixel. Porque quem faz isso é o processador que está lá no LCD. Eu só envio o código. Eu falo, eu quero que você escreva o caractere F na linha tal, coluna tal. Né? É isso. Ele que, com o processamento dele, que vai gerar os pixels para escrever lá o F. Mas há uma desvantagem. Como a maioria dos LCDs são produzidos na Ásia, ele vem com um conjunto de caracteres específicos. Então, os nossos LCDs, eles não têm acentuação. Então, a tabela padrão que vem neles é essa aqui, ROM code A00. Então, essa tabela, ela é formada aqui por 8 bits. Né? Então, tem essa linha aqui de cima, tem a legendinha aqui, que é o upper. Né? É o nibble high, esse upper aqui. E essa coluna aqui, é o low. Né? O low é esse lado direito aqui. Então, vamos supor o OM. O OM, né? A representar o símbolo do OM. Para representar o símbolo do OM, no lugar, se a gente correr aqui na linha, tem X, 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 X. O que são esses X? É a coluna. Então, é uma sequência de 1, 1, 1, 1. E, que é o bit, que é o nibble high. E o nibble low vai ser o 0, 1, 0, 0. Então, para representar o OM, o código, né, o byte que representa o caractere OM, que está já preparado lá no nosso, na memória aí desse nosso processador do display de LCD, ele já tem essa tabela pronta e eu vou enviar esse código para ele me aparecer o ON. Né? O A, o B, o 1, o 2, o 3 segue a codificação da tabela ESC. Então, se vocês pegarem a tabela ESC e verem qual é o código do 0. Esse aqui é o 0, né? O código do 0 é 00110000. Então, esse é o código ASCII que representa o 0. Então, essa tabela, ela segue o padrão internacional, né, de codificação de teclado, que é a tabela ASCII. Aqui ela continua, tá? Porque são 256 combinações, né, com 8 bits. Observem que algumas não são utilizadas, estão em branco, né?
E as bibliotecas de comando do LCD. Né? Então, o LCD ele tem bibliotecas. Na verdade, essas bibliotecas elas são específicas do microC. Quem utiliza outro compilador não necessariamente vai ter exatamente essas nomenclaturas de funções, né? Isso aí muda de compilador para compilador. O microC, para inicializar o módulo do LCD, eu uso essa função aqui, ó. LCD underline init, abre e fecha parênteses. Aí ele inicializa. Inclusive, isso aqui faz parte agora do setup dos códigos quando a gente utiliza display de LCD. O LCD underline out, ele escreve um texto qualquer no LCD. Então, eu vou colocar aqui a linha, vírgula, a coluna, vírgula, a minha string, ou o meu caractere. Então, esse eu posso usar uma string ou um caractere com essa função LCD out. O LCD out CP, observem que o que mudou é que eu não coloco linha e coluna. Por quê? CP significa Cursor Position. Ou seja, ele vai colocar o caractere ou a string que você colocar aqui nos parênteses na posição do cursor. Por isso que não tem linha e coluna. O LCD underline CHR, eu tenho que pôr a linha, a coluna, né? E o código do caractere que eu vou utilizar. Esse aqui ele trabalha com o código do caractere, que é a nossa tabela ASCII, né? O LCD CHR-CP, o que mudou desse anterior? Mudou que eu não coloco linha e coluna, né? Por quê? Porque ele também tem o CP, Cursor Position, ou seja, ele coloca o código do caractere que você colocar aqui na posição do cursor. E nós temos uma que chama-se, é uma função que é LCD-CMD. E dentro dos parênteses, ó, tem um comando. Esse comando é o que está nessa coluna aqui, ó. Então, eu vou escrever LCD underline CMD e dentro dos parênteses eu vou escolher esses comandos aqui. Claro, o que eu vou utilizar. Tem, ó, mover o cursor para a linha 1, para a linha 2, 3, 4, limpar o display. Esse clear a gente vai utilizar hoje nos códigos, tá? Retorna o cursor para a posição inicial. Esse é um que vai aparecer aqui, tá? O clear. O cursor off também nós vamos utilizar aí nos códigos de exemplo, né? Desliga o cursor, para o cursor não ficar piscando, né? Sublinha o cursor, liga pisca-pisca, move o cursor para a esquerda, para a direita, LCD ligado, desligado, move o texto para a esquerda, move o texto para a direita, né? Essas características de on e off do display é utilizada para economia, né, de energia também, que vocês podem implementar em sistemas que usam baterias, né? Aqui tem um exemplo do código. Olha só o código do ON. Então, lá na tabela eu até frisei o código do ON, porque ele ia aparecer aqui nesse exemplo. Ó. O código ESC do ON é esse aqui, ó. Né? Que tinha lá 4 uns numa coluna, né? Dividindo aqui, né? 4 uns e mais o 0100. Então, se eu quero que o código do ON apareça na linha 2, coluna 14, eu uso o LCD-CHR, abro parênteses, 2,14,0B, que é o código binário que eu estou representando do ON, poderia ser 0x, poderia ser o decimal, né? Poderia trabalhar no octal também. Então, 0B, o código binário que representa o ON. Agora, o que muda para o LCD-CHR-CP com o mesmo código do ON é que não tem a posição de linha e coluna, né? Então, ele vai colocar o código do ON na posição do cursor, né?
Ah, mas o que é esse cursor? Esse cursor é o seguinte, no Word, quando você digita A, B, C, D, o cursor ele não vai avançando? Então, se eu digitar A, B, C, D, o cursor vai ficar piscando no D. E, F, G, aí o cursor fica piscando depois do G. E assim por diante. O cursor no display tem essa mesma característica aí, tá? No display do LCD, ele vai avançando. Exemplo de circuitos, tá? Então, tem tanto com 4 quanto 8 bits. Então, esse aqui é a ligação que a gente faz com 4 bits do LCD. Na verdade, aqui está um sisteminha já pronto para uso, né? Não está só a ligação do LCD, ó. Aqui tem o circuitinho do cristal, tem a alimentação do PIC, né? Dos dois lados ele precisa dessa alimentação, né? Tem uma entrada analógica aqui, ó. Tem o reset dele, né? Ó, que está ligado no pin 1, que é o Master Clear. O LCD está aqui. Então, olha só. A maioria dos pinos, olha só onde elas são ligadas, ó, no GND. Tá? Então, começando aqui no pino de alimentação negativa, esse segundo pino aqui é o VO. O VO, observem que... Não, esse segundo pino não é o VO. Vamos apagar isso aí, escrevi errado. Esse segundo pino é o positivo, tá? O segundo pino é o positivo aqui, tá? Acabei não apagando tudo certo aqui, peraí. Então, esse segundo pino é a alimentação positiva. Esse terceiro, olha só, o pino, ele vai para o divisor de tensão feito com um potenciômetro aqui de 5K. Esse que é a tensão de contraste VO. Depois vem o RS, ó, o que é ligado no display? O RS, olha só, o RS, ele está ligado aqui no RB4, né? Olha só o RW. O RW é aquele que eu falei que fica geralmente no nível baixo, né? O Enable, olha só, vamos seguir o fio, ele está ligado no RB5. O Enable, né? Olha só, depois vem o D0, D1, D2 e D3, tudo na referência, no GND, no nível baixo. Depois vem o D4, D5, D6 e D7. Ó, o D4 está no RB0, o D5 no RB1, o D6 no RB2 e o D7 no RB3, tá? Então, essa é a ligação elétrica para 4 bits. Para 8 bits, tem aqui, mas a gente não usa, tá? Então, para 8 bits, o que muda? É que entra o sinal lá do RW e entra o D0, D1, D2 e D3 também. Por isso que aumenta o número de pinos de I/O. Nós precisamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pinos de I/O do microcontrolador para 8 bits. Voltando no anterior, esse aqui nós precisamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, é melhor usar 6 do que 11, né? Pinos de I/O. Exemplos. Então, eu vou utilizar esse circuito aqui, ó, que é um modo 4 bits, tá? Então, esse circuito, depois vocês vão montar também para começar a usar, né, display de LCD. Tá? Eu estou utilizando, ó, o RS, ele está ligado no RD2, o Enable no RD3, e os D4, D5, D6, D7, que é o barramento de dados, está na ordem do RD4, RD5, RD6 e RD7. O que nós vamos fazer? O primeiro é o nosso Hello World, né? O Hello World do LCD, do nosso LCD, ele vai escrever FATEC, SP na primeira linha e Micro 1 na segunda linha, tá? Hello World é aquele código que é o primeiro teste que você faz nas linguagens de programação, tá? O nosso aqui, em vez de escrever Hello World, vamos escrever FATEC SP e Micro 1. Trabalhando no modo 4 bits, tá?
Então, o que a gente tem que fazer? Configuração do LCD, nós vamos usar essas três funções aqui, ó. LCD init, isso aqui vai ficar no setup, tá? LCD, underline CMD, underline LCD, underline clear. LCD, underline CMD, underline LCD, underline cursor, underline off, tá? Às vezes, quando eu dou um print screen na tela e colo o código, some o underline, fica um espaço em branco aqui, tá? Mas esses comandos LCD, todos têm o underline, tá? Então, se vê que tem um espaço em branco, é que está faltando o underline aqui. Comandos de escrita que nós vamos utilizar. O LCD Alt é um, que aí nós já colocamos diretamente a string. Esse comentário que eu fiz aqui embaixo é para a gente ter ideia da posição que eu vou ter na tela, para centralizar ele, né? Então, se a gente contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deu 10 posições aqui, né? Mais 0, 1, 2, 3, 4, 5, deu mais 6. Então, são as 16 colunas, tá? É um gabarito, né, para a gente visualizar. No editor de código, esse gabarito ele é bem preciso, tá? Se vocês usarem o Word, né, outro editor, ele junta as letras, né? Aí sai um pouquinho do alinhamento aqui. Mas lá no editor do Micro-C, isso aqui funciona bem. Uma outra maneira de enviar informações, né? Aqui é linha 1, coluna 1, nessa primeira. No segundo aqui, é linha 2, coluna 1, vírgula, txt. O que é essa txt2? É uma variável. Então, ou eu escrevo a string direto, ou eu chamo uma variável, que vai aparecer lá no nosso código, né? Como é que fica o nosso código completo? Então, vocês vão começar o código por aqui. Claro que com os comentários primeiro, né? Falando o que é, o que o programa faz, criem os comentários, né? Dos códigos que vocês estão fazendo. Só que é o seguinte, como a gente está usando biblioteca do Micro-C, essa biblioteca precisa saber as pinagens físicas que vocês estão utilizando com o display. E são as declarações SBIT, ó, que fazem... a biblioteca do Micro-C, ela vai se basear nesses pinos aqui com as respectivas funções para o LCD. Então, isso aqui é algo que vocês vão digitar uma vez. Depois, deixar um arquivo, um template pronto para copiar e colar, né? A pinagem, ela só se vocês mudarem a pinagem, né? Se mudarem a pinagem física, aí tem que mudar aqui, né? Então, o RS, ó, ele está no RD2, o Enable no 3. Aí, o barramento de dados, ó, RD4, D5, DC, D7, tá? E aqui é a direction at. Aqui a gente gera, nessa declaração SBIT, a direção, né, dos pinos com a sua referência, né? Que nem o RS é o tris-D, o Enable é o tris-D3, né? O RS é o tris-D2. O D4 é o tris-D4, e assim por diante. Isso aqui tem que vir no começo do código. Depois vem a parte de declaração de variáveis globais, né? Na verdade, essas variáveis são globais porque ela está declarada fora do main. Observe que quando nós trabalhamos com strings, né? Sequência de caracteres, nós criamos uma variável com aquele padrão de vetor, né? Então, aqui eu tenho char. E outra coisa, variáveis string, elas são sempre char, tá? Porque não passa de 8. Não passa de 1 byte, não passa de 8 bits. Por isso que vai ser sempre char. Char txt2, colchetes abre e fecha. O que é isso? Essa variável é do tipo vetor, né? Então, essa variável, aí eu carrego o valor dela. Por isso que eu não coloco a quantidade de posições, né, dentro dos colchetes aqui, né? Esses colchetes aqui, né, eu acho que eu falei chaves, é colchetes, tá?
esses colchetes aqui, eu não coloco nada dentro dele, porque eu já inicializo com o que eu quero carregar nele, que no caso aqui é a variável que vai escrever micro 1. Lembrando que os espaços em brancos reservam memória. Tá? Aqui eu estou utilizando espaço em branco, todo esse trecho aqui, e aqui também. Então, esse código aqui, a nível de memória, ele está gastando memória desnecessariamente, tá? Então, eu não precisaria colocar esses espaços em branco aqui. Eu tô, como um primeiro exemplo, para vocês entenderem, né, o funcionamento do LCD, não tem problema. Depois, nós temos a configuração aqui, ó, dos pinos todos paradigitais, né, com a DICOM 1. Não pode esquecer de colocar o TRIS-D e o Port-D, inicializar eles tudo com 0, né? Porque eu estou usando o D para o display de LCD. E aí nós, no setup, continuamos com LCD init, clear, cursor off. Depois, damos o comando de escrita na linha 1, coluna 1. E aqui eu não estou chamando uma variável que foi declarada. Eu escrevo direto a minha string, né? Então, eu escrevi a string, ó, FATEC SP, também essa string aqui, ela está com desperdício de memória, porque eu estou jogando espaços em branco aqui, né? Esses espaços em branco são úteis quando você quer apagar, tá? Informações do display. Aí sim. Então, tem código que a gente utiliza o nome que você quer representar, né? Tipo tensão igual. E você deixa espaços em branco, porque toda vez que atualizar o valor da tensão, a informação tensão igual fica fixa. E depois do igual, ele vai colocar valores de tensões. Então, toda vez que você atualizar, o próprio espaço em branco que você está deixando naquela string já vai apagar a informação que você quer. E aqui nós temos o LCD out chamando a nossa variável global txt2, tá? Então, tem duas maneiras aqui de escrever texto lá no nosso no display. Então, vamos verificar. E você notem que não tem laço infinito, né? Porque esse código ele simplesmente vai escrever e vai parar, né? Ele não vai continuar nenhuma informação nele, ó. Eu vou iniciar ele, ó, ele simplesmente escreveu lá, FATEC SP e micro 1. Olha lá, gerou o reset, ele só dá uma piscadinha rápida no display. Deixa eu parar, vamos dar um zoom aqui, ó. Vou dar o play de novo, ó. É instantâneo, né? Muito rápido o carregamento, né? Então, esse é um código que vocês testam, né? Vocês validam o hardware de vocês para ver se o display está funcionando. É considerado também um teste de validação de hardware, né? Que nem eu comentei na aula de comunicação, aquele teste de eco é um teste de validação do canal de comunicação, para saber se ele está funcionando. Aqui nós temos o teste de validação do hardware aqui do display com esse código aí. Voltando, vamos agora para um segundo exemplo. Exemplo 1. Exemplo 2. Esse vocês vão querer. Quem está gostando, né? Quem está gostando aí de sistemas embarcados, vai fazer esse projetinho aqui que é bem interessante. É um relógio, tá? Então, eu já vamos começar aí fazendo um reloginho. O hardware, ó, é o mesmo que foi incluso, são os botões e um LED. Esse LED ele vai ficar piscando o segundo, tá? E o B0 ajusta o segundo, o B1 ajusta o minuto e o B2 ajusta a hora. Então, ele fica basicamente assim, ó, né? Então, os ajustes serão feitos da seguinte maneira, né? Então, o B0 ajusta o segundo para 0, ele vai voltar sempre para 0, o segundo. O B1, ele incrementa o minuto. O B2, ele incrementa a hora. Vamos trabalhar com 4 bits e o cursor não fica piscando aqui, né? E vai escrever Basic Clock aqui. Como que é o código? Então, olha só.
eu estou utilizando nesse código interrupção do timer 0 para a gente ter uma base de tempo de 1 segundo. Mas antes de vir para a interrupção, vamos começar aqui, ó. Declarações SBIT não muda, é o mesmo que foi utilizado no exemplo anterior. Variáveis. Variáveis tem uma novidade aqui, tá? Então, eu tenho aqui a variável do tipo char, segue, min e hora. Então, na mesma linha, declaramos a segundo, a minuto e a hora, né? Depois, nós temos uma variável que começa com asterisco. O que é esse asterisco aqui? E aí é dado o nome. Isso aqui chama variável ponteiro. A variável ponteiro, ela aponta o endereço que está o meu dado, né? Então, ela aponta o endereço que eu tenho o meu dado salvo nele. Isso aqui otimiza melhor a nossa memória RAM. Por quê? Os projetos de LCD, vocês vão começar a notar que exige mais uso de memória RAM. E vai chegar um limite que vai acabar a memória RAM. Não sei se vocês lembram, o 16F877A, ele possui 368 bytes. De quê? De memória RAM. De memória RAM. Então, os projetos com LCD, vocês vão ter que otimizar essas memórias. Uma maneira de otimizar é trabalhar aqui com ponteiro, tá? Como nesse exemplo aqui. Essa variável ponteiro, ela tem os índices dela, ó, o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Os dois pontinhos, ó, o primeiro aqui é o índice 2. Aí vem 3, 4 e o outro é o índice 5, tá? Para ter aquela representação de hora, minuto, segundo, tá? Tem uma variável CNT, unsigned, né? Então ela é int. Tem a variável de flags aqui, ó. Um char aqui com flags. Aí, o que nós temos na interrupção? A interrupção, nós estamos usando o cálculo do timer para ele gerar um tempo de estouro de 1 milissegundo. Olha só. 1 milissegundo. Carregando o timer 0 com 6, que gera esse 1 milissegundo. Mas não é só isso, né? Tem que configurar lá o int_com, né? Para fazer o ajuste do timer também, tá? Aqui é só a rotina de interrupção. Por quê? Na rotina de interrupção, quando houver a interrupção, o que acontece? O código é desviado para cá, né? E a primeira ação é refazer a carga, para ele manter o tempo de estouro. Por quê? Se eu não refaço a carga inicial do TMR0, o tempo de estouro muda, né? Então, eu tenho que sempre manter, a cada estouro, recarregar o valor de carga inicial. Depois tem uma variável que está sendo incrementada, que é o teste de 1000 que eu estou fazendo aqui, né? Esse teste de 1000 significa que quando o CNT chegar no 1000, ele não estoura a cada 1 milissegundo? Se ele estourar 1000 vezes, deu 1 segundo. Então, quando, né, essa linha int_com.tmr0if, isso aqui é para apagar o flag da interrupção. Se esquecer isso aqui também, cria-se o laço infinito, tá? Então, esse if aqui, ó, ele está garantindo que eu vou ter um tempo de estouro de 1 segundo. 1000 vezes 1 mili dá 1000 mili. 1000 mili é 1 segundo. E aí, o que ele faz? Ele zera essa variável, senão ele nunca mais volta para cá, né? Incrementa o segundo, inverte o LED lá do pisca, o LEDzinho fica ligando e desligando, né? A cada 1 segundo. E o que ele faz? Essa variável segundo, quando ela chegar no 60, ela incrementa 1 minuto. Zera também a variável segue, senão ele nunca mais entra aqui. Então, a cada 60 segundos, incrementa 1 minuto, e a cada 60 minutos, incrementa a hora. Aí, ó. E zera também, né? O segundo e o minuto, senão ele não volta mais.
E a cada 24 horas, zera tudo. Zera segundo, minuto e hora. Né? Então, é essa escadinha aqui de testes condicionais que vai fazer o funcionamento aí dos minutos, dos segundos, minutos e hora, né? Então, essa é uma lógica bem tradicional aí, usada para relógio aí, tá? Aqui eu estou usando o timer para ter uma precisão melhor de tempo, tá? Usando o timer. O timer é um periférico. Como é que fica? Aqui é a continuação do código, tá? Então, aí nós entramos numa variável de nome setupMCU. Aqui é só o setup, né, do nosso microcontrolador. Os tris, como agora a gente está usando o botão, né, então o tris B está sendo configurado, o tris D é o display. E olha só, como a gente está trabalhando com interrupção, temos que habilitar a chave geral das interrupções. A chave geral dos periféricos não é necessário ligar nesse periférico. Para o timer 0 não é necessário. O timer 0 IE é a chave do timer 0. A gente precisa ligar ela. Então, tudo isso aqui é para trabalhar com a interrupção do timer 0. E o que é o Option Reg? O Option Reg é para configurar o timer 0 no modo timer e com pré-scaler 8. Por quê? O pré-scaler 8 que vai me dar aquele tempo. O pré-scaler 8 e a carga inicial 6 me dão um tempo de estouro do timer 0 de 1 milissegundo. Né? Então, essas duas linhas aqui, ó, a configuração do Option Reg com pré-scaler 8, modo timer, mais essa carga inicial de 6, gera um tempo de estouro de 1 mili. Ou seja, a cada 1 milissegundo, o nosso código vai lá para a interrupção e incrementa aquela variável segue, né? Segundos. O LCD init, clear, cursor off e aquele texto, ó, basic clock. Como esse texto não vai mudar, ele faz parte do setup. Só está uma vez aqui e ele não muda mais. No void main, agora o lado direito aqui é tudo void main, né? Ó, começando aqui. Então, no void main, nós chamamos a função setup apenas uma vez. Então, todas essas ações poderiam estar aqui, ó. Mas para o código começar a ficar estruturado, a gente vai dividindo ele em funções, né? Então, esse código ele já tem essa característica até mais fácil de entender. E olha só, agora vamos entender o ION1, né? Então, o ION1 e vai, né? Daí até aqui, né? O ION. Não, até aqui, ó. Esse aqui é essa chave aqui é desse if. Então, aqui nós temos o índice 0, 1, 3, 4, 6 e 7 daquele vetor clock. E o vetor clock, ele é do tipo... aqui, ó, é do tipo ponteiro, ó. Voltei, tá? Então, o nosso vetor clock, né? Ele é do tipo ponteiro. Por isso que eu estou usando esses índices aqui, ó. Clock com índice 0. Clock com índice 1. O que é isso aqui? Clock com índice 0, clock com índice 1. Vamos voltar lá. Clock com índice 0 é esse primeiro 0 da hora. Clock com índice 1 é o segundo 0 da hora. Aí eu vou pular o índice 2, que ele vai ficar fixo no 2 pontos, e vou alterar o 3 e o 4. O 3 e o 4 é o minuto. E vou pular o 5 e o 6 e o 7 é o segundo. É o que tem nessa ordem aqui, ó. 0, 1, 3, 4, 6, 7. Tá? Então, eu tenho que fazer o seguinte. O índice 0, eu pego a divisão do valor de hora. Quando eu divido por 10, eu pego o quociente da divisão. Quando eu faço o percentual por 10, o que eu faço? Eu pego o resto da divisão de 10. Lembrando que o resto de uma divisão de 10 é de 0 a 9. Quando eu divido um número por 10, o resto
Ou dá 0, ou dá 1, ou dá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. É isso, né? Então, no índice 0, eu coloco o quociente da divisão. No índice 1, eu coloco o resto, que vai me dar o valor da minha hora que ele está mostrando lá. Por que tem esse mais 0? Esse 0 aqui, pessoal, ele é também o /48. É o código ASCII 48. É o caractere null. É para informar que terminou, né, os dados desse meu índice. Né? Então, por isso que eu tenho mais 0, mais 0, mais 0. Usem o apóstrofo aqui, tá? Aqui é o apóstrofo. Porque não é aspas? Aspas a gente usa para sequências de caracteres. Apóstrofo a gente usa para apenas um caractere. Ou vocês vão achar códigos aí na internet que em vez de 0 vai estar o 48. 48 é o código do caractere null, que é o 0, N-U-L-L, null. Minuto, nós usamos a mesma estrutura de divisão por 10 e percentual de 10. Então, ele pega a variável minuto, divide por 10, ele pega a parte inteira. Pega a variável minuto, divide por 10, pega o resto aqui. Aqui pega o resto da divisão. Aí eu tenho o número do minuto, que ele vai apresentar no índice 3 e 4. Segundo, a mesma coisa, né? Divido por 10 e percentual 10. Né? E depois eu dou um Alt, ó, isso tudo carrega o nosso vetor clock. Como é que eu mostro ele? Com LCD Alt, linha 2, coluna 5, olha lá, clock. Ele atualiza a variável clock com essa ação aqui lá no nosso display. Agora, essa estrutura aqui embaixo é para incrementar, né, os minutos, horas e o segundo é o 0. Por que nós temos a flag bit 0, flag bit 1, flag bit 2? Isso aqui é para gerar a lógica do trava-tecla, tá? Então, olha só. Se eu pressiono o B0, aqui, notem que em vez de port B.RB0, tá o F0. É a mesma coisa, hein? Então, em vez de escrever RB0, pode escrever F0. Pode escrever também B0, de bit. O B seria de bit, não de porte B. Mas aqui eu estou usando ponto F0. É a mesma coisa que escrever ponto RB0, tá? Igual a zero, ou seja, o pino o botão que está ligado nesse pino, se ele tiver com um resistor de pull-up, ele vai para 0 quando eu pressiono. E o flag, olha lá, e o flag vai estar em 1. Se isso aqui for verdade, o que ele faz? Ele muda o flag e 0 segundo. Por que ele muda o flag? Porque se você ficar segurando o dedo no botão, ele não fica acionando várias vezes aquele botão. Por isso que está sendo utilizado a trava-tecla nos 3 botões. Ou seja, se você apertar agora o B1, que é esse ponto F1, ele só vai incrementar uma vez. Desde que você tire o dedo no botão e aperte de novo. Aí ele incrementa mais uma. Então, esse tipo de ajuste é interessante que você tenha o trava-tecla para ter precisão. Porque se você fica um tempinho a mais segurando o botão, sem o trava-tecla, o que vai acontecer? A variável pode avançar mais incrementos. Então, com o trava-tecla, eu estou garantindo que cada vez que eu pressiono o botão, ele só vai incrementar um minuto uma vez. A hora também uma vez. E eu tenho que testar os limites, né? Então, que nem se a variável minuto for maior ou igual a 60, eu volto ela para 0. Eu tenho que limitar, né? Em 59, a variável minuto. A hora é a mesma coisa, só que a hora eu limito ela em 23. Ó, se for 24, ela vai para 0. Por isso que tem esses ifs aqui, né, no teste no ajuste do minuto e no ajuste da hora. Então, esse código, funcionando ele agora,
Vamos dar um zoom aqui. Então tá aí, ó, o nosso relógio começou a funcionar. Vamos ajustar ele, né? Então eu vou aqui nos minutos, ó. Vamos colocar 11, né? 11. Aqui eu ajusto a hora. 20 horas, né? Então eu tenho que ficar clicando, ó. Se eu seguro, ó, o botão, ele não dispara, né? A minha variável. Por quê? Eu tô com a lógica lá do trava-tecla. 19, 20. Ó, 20 horas. Ah, mudou para 12 já aqui. E se eu pressionar o B0, olha só os segundos. 0 segundos. Então, 20 horas, 12 minutos e 4, 5, 6, 7. Aí você pode ir melhorar, né? Esse projeto é um projetinho inicial aí para vocês começarem até de trabalhar com LCD, né? E brincar com o relógio, mas vocês podem inserir aí sensores de temperatura, né? E ir mudando de hora para temperatura, pegar a temperatura máxima, mínima, umidade, aí o que vocês quiserem inventar. Tá? Então esse projeto está pronto aí com o código para vocês utilizarem aí à vontade, tá? Então vou parar aqui. Continuando. Temos agora a parte do projeto para hoje, tá? Então, o projeto para hoje é utilizar esse hardware aí do relógio, tá? Com 4 botões. E treinar o uso do LCD, tá? De que maneira? Desenvolva fluxograma e código-fonte para as seguintes descrições. Ó, são 3 projetinhos para trabalhar hoje, para começar a entender o funcionamento dos LCDs, tá? A ideia é essa. Ao ligar o microcontrolador, mostrar na primeira linha do LCD, com o cursor desligado, projeto LCD 01, durante 4 segundos. Logo após, mostrar durante 3 segundos o nome de cada componente do grupo, utilizando um nome centralizado por linha e repetindo-se o ciclo dos nomes indefinidamente. Aí ele fica repetindo o nome de vocês, dos integrantes do grupo, tá? Isso aqui eu peço muito como uma tela inicial de projetos, tá? Então, futuramente vocês farão aí projetos com LCD, né, no próximo semestre. E aí, para identificação de vocês, eu sempre vou pedir uma rotina dessa aqui, iniciando, né, o projeto para ter a identificação de vocês no próprio código. Item 2. Ao ligar o microcontrolador, ao mostrar na primeira linha do LCD, projeto LCD 02. Aí as ações para os botões. Ó, botão B0 vai escrever na primeira linha FATEC SP, na segunda micro 1. Se pressionar o B1, escreve microcontrolador na primeira linha e PIC 16F877A na segunda. Se pressionar o B2, apaga o display e liga o cursor. Se pressionar o B3, desliga o cursor. Usar as funções lá da biblioteca do LCD. Lembrando que tem que para usar essas bibliotecas do LCD, tem que ir lá nas bibliotecas e ticar o LCD, os LCD Command, né? Os LCDs Command tem que ser clicados lá na biblioteca lá do microC para ele entender essas funções aí. Melhore o projeto do relógio básico e implemente um alarme. Ó, legal, ó, quem quiser já fazer aquele relógio, vai colocar um buzzer e implementar um alarme. O alarme, o que ele tem que fazer? Ele tem que comparar a hora e o minuto, geralmente, né? Quando a hora for tanto e o minuto for tanto, né? Então você vai fazer lá o teste condicional. If, né? Hora igual a tanto. E um end. Minuto igual a tanto. Opa, liga o buzzer. Aí, sei lá, ali fica ligando, desligando, ou fica ligado por um tempo e desliga. Aí cada um inventa a lógica que quiser. Então, para hoje, são esses 3 projetos aí.